Imagine segurar em suas mãos uma carta escrita há quase 2000 anos, capaz de revelar o caminho exato para compreender o plano divino e alcançar o maior tesouro que alguém pode receber. Essa carta transformou vidas, e hoje a conhecemos como o Livro de Romanos. Dentro dele existe um roteiro precioso, uma sequência de versículos que os cristãos chamam de Estrada de Roma. Cada passagem funciona como uma placa de sinalização, guiando você passo a passo rumo ao verdadeiro prêmio, a salvação. O ponto de partida dessa jornada é onde todos nós nos encontramos. Todos pecaram. Muitos acreditam que Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso em Roma, mas a verdade é outra. Ele a redigiu durante sua terceira viagem missionária, na Grécia. Antes, Paulo fora um fariseu, um perseguidor implacável dos seguidores de Cristo, até que um dia, no caminho para Damasco, uma luz ofuscante o cegou e tudo mudou. A partir daquele momento, ele se tornou um dos maiores mensageiros da fé cristã, dedicando o resto de sua vida a proclamar uma única verdade: Jesus é o Messias, o Filho de Deus. O perseguidor virou pregador, e o homem que destruía igrejas passou a construí-las. Paulo viajou mais longe que qualquer outro apóstolo, atravessando a Ásia Menor, a Grécia, a Síria, a Macedônia e a Itália. Foi apedrejado em Listra, açoitado nas Filipinas, preso em Jerusalém, mas nunca desistiu. Deus o protegeu em cada provação. Ele anunciou o evangelho a judeus e gentios, falou em sinagogas, praças, prisões, navios, casas humildes e até palácios imperiais. Um dia, chegou até ele a notícia do que acontecia em Roma. Naquela época, a cidade era um caldeirão de tensões. De um lado, os judeus convertidos ao cristianismo, que haviam retornado do exílio e ainda seguiam a lei de Moisés. Do outro, gentios que haviam crido em Cristo, mas nunca praticaram os costumes judaicos. Duas comunidades desconfiadas, cada uma se perguntando quem, afinal, tinha o direito de ser chamado povo de Deus. Foi nesse cenário de divisão que Paulo escreveu sua carta aos Romanos com um propósito claro: unir a igreja em Roma. Ele queria mostrar que todos pertenciam à mesma família em Cristo, não por obras da lei, mas pela fé. E começou estabelecendo que todos, sem exceção, partem do mesmo ponto na estrada da salvação: o pecado. A primeira placa dessa estrada é um veredito incontestável: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Com essas palavras, Paulo deixa claro que nenhum mérito humano, nenhuma linhagem ou esforço pode apagar a mancha do pecado. Judeu ou gentil, livre ou escravo, rei ou mendigo, todos carregamos a mesma sombra desde o primeiro erro. Desde o momento em que Adão estendeu a mão para o fruto proibido, até Caim levantar a mão contra seu irmão, a humanidade herdou essa marca. Não há exceção. Nascemos derrotados antes mesmo de respirar pela primeira vez. Paulo nos lembra que somos herdeiros do mesmo pecado original. Essa é a verdade nua e crua sobre nossa condição. Ninguém está acima de ninguém, porque todos compartilhamos a mesma condenação. A estrada de Roma começa aqui, com uma verdade que pode parecer dura, mas é necessária. Não importa quem você seja, ou o que tenha feito, seu ponto de partida é o pecado. E o segundo passo dessa jornada nos leva às consequências inevitáveis. O salário do pecado é a morte. Paulo não deixa dúvidas. Antes da queda de Adão e Eva, a morte não existia. Ela não fazia parte do projeto original de Deus. No Éden, antes do pecado, a vida fluía sem corrupção. Deus havia advertido Adão: no dia em que comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. E a advertência se cumpriu. Quando Adão e Eva desobedeceram, não caíram mortos naquele instante, mas algo muito pior aconteceu. Eles foram separados da comunhão perfeita com o Criador. A partir daquele momento, o corpo começou a envelhecer, a se desgastar, até retornar ao pó. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A morte é o destino que todos compartilhamos, o fruto amargo do primeiro pecado. Desde então, a humanidade carrega essa sentença. Paulo explica assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O legado de Adão nos alcançou a todos. Essa é a realidade da humanidade caída: viver sob a sombra da morte. Cada dor, cada lágrima, cada perda é consequência daquele primeiro erro. Por isso nos custa tanto aceitar a morte de alguém que amamos. Não fomos feitos para morrer, e cada despedida nos lembra daquela ruptura, daquele vazio que só Deus pode preencher. Esse é o ponto de partida para todos nós. Pecamos e enfrentamos a morte. Mas Deus não nos abandonou.
No exato momento da queda, entre as lágrimas de Adão e Eva e o orgulho da serpente, ele fez uma promessa. Um redentor viria para esmagar a cabeça da serpente e trazer vida onde há morte. E essa promessa se cumpriu em Jesus. Cristo nasceu para vencer a morte e abrir o caminho da salvação. Com ele surge a próxima placa na estrada de Roma. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não nos deixou à mercê do pecado. Em vez de nos condenar para sempre, ele traçou um plano perfeito para restaurar nosso relacionamento com ele. Desde o início, a Bíblia deixa claro que o pecado nos separou de Deus, deixando-nos espiritualmente mortos, incapazes de nos salvar. Então Deus interveio e nos deu o maior presente, a encarnação. Esse é o ato supremo do amor divino pela humanidade. Não havia nada que nós, seres humanos, pudéssemos fazer para reparar nosso relacionamento quebrado com o Criador, até que Jesus nasceu. Ele veio exatamente porque não podíamos nos salvar. As Escrituras são claras e precisas. Jesus nasceu de uma virgem. Essa verdade é fundamental para entender sua missão. Em Jesus não havia pecado nem em sua concepção, nem em sua vida. Esse detalhe é a base do plano de salvação. Se Jesus tivesse nascido como qualquer outro ser humano, marcado pela herança do pecado, jamais poderia cumprir o propósito de nos reconciliar com Deus. Jesus era Deus em carne, perfeito e sem mancha. Seu nascimento virginal garantiu que ele não herdasse o pecado que afeta toda a humanidade. Deus escolheu assumir a forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Mas é preciso deixar claro, ele não se tornou filho de Deus, ele já era. Não se tornou Deus, ele já era Deus. Ele sempre foi Deus e veio ao mundo com um propósito específico, tornar possível que todos nós nos tornássemos filhos de Deus. Aquele bebê na manjedoura era Deus em forma humana. O Criador escolheu entrar em nossa fragilidade, compartilhar nossa humanidade e caminhar entre nós. Ele assumiu nossa natureza para nascer como um bebê, crescer como homem, viver sem pecado e morrer na cruz. Na cruz, Jesus removeu a barreira do pecado. E assim, a história de Paulo se entrelaça com a de tantos outros que, como ele, entenderam que a morte não era o fim, mas o portal para a eternidade. Aquele homem que um dia perseguiu cristãos com fúria agora entregava sua vida com alegria, porque sabia que o sangue derramado na cruz já havia selado sua vitória. Não era uma derrota, mas um testemunho vivo do poder da ressurreição. Se Cristo venceu a morte, que poder teria a espada de um carrasco sobre ele? A mensagem que Paulo levou a Roma não morreu com ele. Pelo contrário, ela se espalhou como fogo em palha seca, atravessando séculos e continentes, alcançando corações que nem mesmo ele poderia imaginar. Porque a verdade do Evangelho não depende de impérios, de governantes ou de circunstâncias. Ela é eterna e imutável, e está disponível para todo aquele que, com humildade, reconhece sua necessidade. Não importa se você é um fariseu instruído como Paulo, um pescador simples como Pedro, ou um ladrão crucificado ao lado de Jesus, a salvação é para todos. E aqui está o milagre. Você não precisa merecer. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa acumular boas obras como se fossem moedas para comprar o favor de Deus. A graça é um presente, e presentes não se compram, eles se recebem. Quando Jesus disse está consumado, ele não deixou espaço para dúvidas. Não há mais dívida a pagar, não há mais sacrifício a oferecer. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho para o Pai estava aberto. Não mais através de rituais, de sacerdotes ou de leis impossíveis de cumprir, mas por meio de uma relação pessoal com aquele que deu tudo por você. Mas essa relação exige uma resposta. Deus não força a porta do seu coração, ele bate e espera. Ele não arrasta você para a salvação, ele a oferece e deixa que você escolha. E essa escolha não é um mero assentimento intelectual como quem concorda com uma teoria. É um ato de entrega total, como um náufrago que exausto se agarra à tábua de salvação que lhe é estendida. É dizer, com sinceridade, Jesus, eu preciso de ti. Perdoa meus pecados. Toma o controle da minha vida. Quero viver para ti. Quando você faz essa escolha, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo, que até então pairava sobre você como um convite, agora habita em você. Você não está mais sozinho. Não é mais um órfão espiritual, mas um filho amado com acesso direto ao trono da graça. As cadeias do passado se quebram. As feridas começam a cicatrizar. E mesmo que o mundo ao redor continue o mesmo, você já não é mais o mesmo. Porque agora você tem esperança. Agora você tem propósito. Agora você sabe para onde está indo. E essa certeza não é baseada em sentimentos passageiros, mas na promessa infalível de Deus. Jesus não prometeu uma vida sem lutas, mas garantiu que estaria conosco em cada uma delas.
Ele não disse que os problemas desapareceriam, mas afirmou que com ele podemos vencê-los. A cruz não foi o fim da história, foi o começo. Porque 3 dias depois, o túmulo estava vazio. A morte foi derrotada. E essa vitória é a sua também, se você a reivindicar. Então, hoje você está diante de uma decisão. Pode continuar tentando carregar o peso dos seus pecados, das suas falhas, das suas dúvidas. Pode seguir buscando respostas em filosofias, em religiões ou em si mesmo. Ou pode fazer o que milhões já fizeram ao longo dos séculos: ajoelhar-se diante da cruz, reconhecer sua necessidade e receber o presente que Jesus comprou com seu próprio sangue. Não espere o momento perfeito. Não espere até que suas circunstâncias melhorem. Não espere até que você se sinta digno, porque se dependesse de merecimento, nenhum de nós seria salvo. Hoje é o dia. Agora é a hora. Porque, como Paulo escreveu, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. A porta está aberta. O caminho está traçado. A escolha é sua. Eles haviam descoberto o segredo. Quando você alinha sua vontade à de Deus, as tempestades deste mundo não têm mais poder para destruí-lo. Paulo não foi um dos 12 discípulos, mas se tornou um dos maiores pilares do cristianismo. Até hoje suas cartas guiam o povo de Deus, e seu testemunho ecoa uma verdade eterna: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No entanto, a missão não terminou. Cristo morreu por todos, mas muitos o rejeitaram, e incontáveis outros jamais ouviram sequer o nome de Jesus. Ele deu sua vida por toda a humanidade. A salvação está disponível para cada pessoa, em cada nação, em cada língua. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? A responsabilidade é clara: levar o Evangelho a todos os cantos da terra. Não podemos ficar em silêncio. Devemos falar, proclamar, ensinar, cantar e escrever sobre a mensagem de Cristo, para que ela atravesse fronteiras, rompa barreiras e alcance aqueles que ainda não conhecem a verdade. Imagine um mundo onde cada coração pudesse ouvir: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que transforma vidas. É a história de amor mais poderosa já contada. Deus desceu dos céus, assumiu nossa humanidade, carregou nossos pecados e nos resgatou da condenação eterna. Se há uma verdade que vale a pena compartilhar, é esta. Existem muitas religiões, muitos caminhos, muitas filosofias, mas nenhuma delas pode salvar. Nenhuma obra, nenhum sacrifício, nenhuma crença abre as portas do céu. Somente Jesus Cristo. Ele não deixou margem para dúvidas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra rota. Não há outro mediador. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sem Jesus não há perdão. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus não há eternidade com Deus. Mas quando ele entra em uma vida, tudo se transforma. Ele traz paz no meio do caos, alegria no meio da dor, segurança no meio da incerteza. Porque Jesus não é apenas a porta para o céu, ele é o exemplo de como devemos viver. Sua vida foi um testemunho constante de amor, sacrifício e obediência. Ele nos mostrou que a verdadeira força não está no poder terreno, mas na humildade, no serviço e na entrega total à vontade do Pai. Jesus enfrentou rejeição, sofrimento e a cruz, sem jamais desviar do caminho que o Pai lhe havia traçado. Ele nos ensinou que a grandeza verdadeira está em servir, em amar até os inimigos, em perdoar 70 vezes 7. Sua vida provou que obedecer a Deus não significa ausência de dificuldades, significa a certeza de que nunca estamos sozinhos nelas. O amor de Jesus é o chamado mais alto e exigente que podemos receber. Ele não nos ensinou apenas a amar quem nos ama, ele nos desafiou a abençoar quem nos amaldiçoa e a orar por quem nos persegue. Jesus não apenas abre o caminho para o céu, ele nos convida a caminhar com ele aqui e agora, seguindo seus passos. Ele nos chama a uma fé ativa, a uma vida transformada por seu amor e seu exemplo. Ele nos lembra que o sucesso não se mede por conquistas materiais, mas pela disposição de viver para os outros, refletindo o caráter de Deus em cada atitude. E essa é a nossa verdadeira esperança. Em Cristo encontramos um alicerce inabalável. Não importa quão escura seja a noite, quão violenta seja a tempestade, ou quão pesado seja o fardo, com Jesus, sempre há um caminho adiante. Sua obediência, por mais difícil que seja, sempre leva à vitória, porque o propósito de Deus é eterno e seu amor, inabalável. Com Ele como nosso Salvador e exemplo, nunca estamos sozinhos. Deixe um comentário agradecendo a Deus por seu maior presente, a vida eterna ao seu lado. E não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com sua família, seus amigos, com todos que cruzarem seu caminho.
Seja uma luz, seja um testemunho do milagre que celebramos. O mundo precisa ouvir, e você pode ser a voz que leva essa verdade adiante.